Fala pessoal, beleza? Lucas Misumoto aqui e você já sabe, né? Fim de ano, aquela época de listas, de fazer os melhores e os piores do ano. E como 2020 foi um ano tão bizarro, a gente vai começar aqui falando dos piores, no caso, os piores filmes de 2020. Bora lá? Bom, como esse ano eu acabei vendo pouco filme, até por questões pessoais e tal, essa lista eu optei por 5 para realmente ficar mais condensado nas coisas que realmente me chamaram a atenção negativamente. E começando essa lista aqui, eu vou falar de Tenet. Sim, o filme do Christopher Nolan. Sim, o filme que as pessoas estão muito esperando. O filme é super aguardado, mas que, pelo menos pra mim, a expectativa foi um dos motivos que contribuiu para ele estar nessa lista, porque embora seja um filme muito bem produzido, com cenas de ação muito legais, ele pra mim deixou muito a desejar, sobretudo na sua história. Desde os trailers, parecia aquela coisa bem empolgante, uma coisa meio de espionagem com ficção científica, um negócio de voltar no tempo e tal, a premissa parecia muito bacana, e quando chegou lá no filme, de fato, a premissa é interessante, mas eu acho que além dela ser muito confusa, e o Nolan, que é um cara conhecido por explicar muitas coisas, aqui ele deixa coisas demais no ar, o que não é exatamente tanto um problema em si, mas ainda assim, isso me incomodou, mas o principal problema do filme pra mim são seus personagens e seus diálogos. Não é de hoje que o Nolan não faz bons diálogos, você vê que ele tem um problema com isso, sobretudo em trazer emoção dos seus personagens, e nesse filme não é diferente. O seu vilão específico, vivido aqui pelo Kenneth Branagh, cara, que vilão ruim. O maluco realmente parece, assim, personagem de novela mexicana. A trama toda envolvendo ele é uma trama de novela mexicana. Então, assim, é um filme que visualmente, esteticamente e realmente nessa parte de direção é muito bom. O Nolan aproveita de efeitos práticos e tal, mas a sua história, a sua essência, assim, realmente é completamente sem coração e muito brega. Então, por isso, Tenet está na minha lista, muito em função realmente dessa quebra de expectativa, porque eu tinha uma expectativa muito grande com o filme, e quando eu fui ver, ele é um filme ok, de espião, mas, assim, tem essa emperequetada do Nolan, com essa coisa do tempo e tal, mas fora isso, são personagens rasos, com uma história bem fraca e, digamos, até em certo ponto, bem previsível, no sentido mais emocional da coisa. Em quarto lugar aqui, eu coloco o Mulan, o live action de 2020, que, sinceramente, foi pra mim outra grande decepção. É um filme que eu confesso que eu não estava tão animado pra assistir, eu estava um pouco pé atrás, e digamos que minha desconfiança foi acertada, porque assim, é um filme que ele tenta se distanciar da animação de 98, mas ao mesmo tempo ele procura trazer aspectos daquele filme. Então fica uma coisa meio que tipo, tentar ser algo mais realista e mais sério, só que ao mesmo tempo tem um pouco da fantasia e trata os mesmos temas. Você tem uma trama completamente apressada, personagens secundários super descartáveis em sua maioria, as cenas de ação, embora sejam boas, não tem tanto impacto assim, pelo menos ao meu ver. Você vê que a progressão dos atos não se dão de uma maneira muito orgânica, muito fluida. Então, honestamente, é um filme que, assim, ele tenta optar por algo novo, mas não avança nesse algo novo. E o que ele resgata do filme de 98, da animação de 98, ele não explora tão bem quanto 98. Então, honestamente, é um filme que pra mim não teve muito apelo, porque ele não funciona nem pra um lado nem pro outro. Em terceiro lugar aqui na lista é um filme que eu já não tinha muita expectativa, mas ainda conseguiu ser pior do que eu esperava, que foi A Princesa e a Plebeia 2, filme de Natal e da Netflix com a Vanessa Hudgens, que honestamente é um mais do mesmo do primeiro filme, com a tentativa de trazer algo novo, botando um terceiro personagem pra ela. Então, assim, você tem Vanessa Hudgens fazendo 3 personagens que, de maneira geral, são bem chatos, e a terceira personagem não acrescenta absolutamente nada. Tem uma traminha ali meio boba, mas que honestamente pra mim não funciona. E fora isso, assim, o elenco de apoio tá a mesma coisa do primeiro filme, então uma coisa realmente do tipo, beleza, você já tinha isso no primeiro filme, você quis fazer um segundo realmente só pra ser caça-níquel, pra botar uma terceira personagem? E eu fico pensando, vai ter um filme 3 com 4 Vanessa Hudgens, sabe? Assim, é um desperdício de dinheiro e de tempo completo na Netflix com algo que você já tem um primeiro filme que é legal e tem uma história fechada que não precisava ter essa continuação que consegue ser bem ruim e, assim, não acrescenta nada mesmo. Em segundo lugar da lista, o segundo pior filme de 2020 pra mim foi Artemis Fowl, filme da Disney Plus, que honestamente o único acerto desse filme foi não ter saído no cinema e ir direto pro serviço de stream. É um filme, assim, completamente desconjuntado, a narrativa dele é confusa, é mal organizada, você vê que o roteiro é super apressado, as coisas não fazem sentido, as atuações são muito fracas, o protagonista em específico, eu falei isso na minha crítica, que atuação sofrível, o cara não passa emoção nenhuma, você não sente nada por ninguém nesse filme. Os efeitos visuais são bem fracos, o que deixa as cenas de ação muito ruins, porque você vê que era pra ter algum esmero técnico ali que não tem, então é complicado, assim, nada funciona nesse filme, não tem roteiro bom, não tem atuações boas, efeitos são ruins. É um filme que nem pra tentar me convencer de ler os livros, ou seja, ir na fonte principal conseguiu, porque realmente a história me desagradou tanto, ficou tão desinteressante que nem para isso serviu. Então é realmente o segundo pior filme pra mim de 2020, que só não é o primeiro, porque o primeiro filme dessa lista
eu não tinha nenhuma expectativa, mas ele conseguiu ainda assim se superar na ruindade. E aqui eu tô falando de Ricos de Amor, mais um original Netflix, uma comédia romântica que honestamente tinha tudo para ser esquecível, mas ele conseguiu tentar fazer algo um pouco diferente e errou completamente. É um filme que tem uma premissa super previsível, que ele trata, né, dessa coisa de um cara rico que se apaixona por alguém mais pobre e tenta disfarçar, né, que é uma pessoa mais humilde, e nesse processo vai ter um desenvolvimento, né, algo realmente de dele conquistar a pessoa e ele se ver melhor, só que isso não funciona. Precisa de uma suspensão de descrença absurda, porque a situação que ele se coloca para fingir ser pobre não faz sentido. E nessa parte em específico, você pode até relevar que, tipo, ah, beleza, é uma comédia romântica, bobinha e tal. E de fato, isso dá para relevar. O problema é quando o filme tenta trazer críticas sociais e fazer discussões um pouco mais sérias de uma maneira super bizarra. Por exemplo, ele tenta falar de assédio sexual e em um momento ele trata isso de uma maneira séria, mas ainda assim apressada e sem ter uma resolução correta. Em outro momento ele usa assédio sexual como piada. Então você fica tipo, amigo, você está querendo falar de um tema sério de uma maneira séria ou você vai usar de piada, sabe? É 2 pesos, 2 medidas que não faz sentido. Além disso, o arco de desenvolvimento do personagem principal não tem, sabe? É uma coisa que, tipo assim, você não sente que ele amadureceu em momento algum. Pelo contrário, o filme simplesmente coloca ele com uma posição melhor porque, sei lá, o filme estava acabando, tipo, ó, falta 10 minutos, ele tem que ter uma mudança de vida aqui. Então, realmente, pra mim, não faz o menor sentido. E, além disso, ele trata, né, de uma coisa meio de o rico salvador da favela, que também é complicado pra caramba, sabe? Então, é um filme extremamente complicado, porque ele tenta trazer uma série de discussões sérias que ele trata de uma maneira completamente esquisita. E se ele tivesse focado só realmente na questão, né, da comédia romântica bobinha, como eu falei, ele poderia ser um filme só esquecível, mas não, ele tenta, né, fazer algo diferente, ele tenta trazer coisas sérias e acaba trazendo de uma maneira completamente equivocada, bem ruim e muito mal estruturado. Então, pra mim, Ricos de Amor é o pior filme de 2020. E agora eu quero saber de você, quais foram os piores filmes que você viu nesse ano? Coloque uma lista pra mim, pode ser de 5, 10, enfim, o número que você quiser. Não esquece também de dar um like se você gostou do vídeo e se puder compartilhar para outras pessoas. Não esquece também de se inscrever no canal que ajuda a gente pra caramba. Valeu, galera, um abraço e até a próxima.